Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, cidade situada no centro-sul da Alemanha, e que sediou este tribunal para julgar 24 nazistas após a Segunda Grande Guerra. Esse tribunal era composto por juízes dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França e da União Soviética, que eram os países que foram os vencedores na Segunda Grande Guerra. Ele foi criado no dia 8 de agosto de 1945, por ocasião da Conferência de Londres. E estes juízes julgaram 24, era para ser julgado 24, mas um cometeu suicídio antes e outro estava muito doente e foi dispensado do julgamento. Desses 22 que foram a julgamento, 3 foram absolvidos, 12 foram condenados à pena de morte, 3 à prisão perpétua e o restante a penas mais leves. Os julgados foram acusados de crime contra a humanidade, crime contra a paz e crimes de guerra. Os criminosos que foram condenados à prisão, desde perpétua, 20 anos, 15 anos ou 10 anos, foram encaminhados para a prisão de Spandau, em Berlim. Dos 12 condenados à morte, apenas 10 foram executados. Um se suicidou dias antes da execução e o outro foi considerado evadido, foi julgado em absentia, que quer dizer que ele não estava presente no julgamento. Ao final deste vídeo, você verá algumas curiosidades interessantes sobre este episódio de Nuremberg. Todas as execuções aconteceram no dia 16 de outubro de 1946, onde os prisioneiros, 10 prisioneiros, foram enforcados. Agora vamos a algumas curiosidades. Ribbentrop, que foi um dos que foi condenado à morte à forca. Ribbentrop morava no Canadá, migrou para os Estados Unidos, foi para a Alemanha em 1932, e quando Hitler tornou-se chanceler em janeiro de 1933, ele foi alçado ao posto de ministro das Relações Exteriores. E lá nesse posto, ele foi responsável pelo comando de algumas atrocidades, daí ele ter ido para o julgamento de Nuremberg. Mas tem uma coisa bem interessante. Em agosto, 23 de agosto de 1939, ou seja, antes de iniciar a guerra, ele, juntamente com Molotov, que era ministro das Relações Exteriores da Rússia, assinaram um pacto de não agressão. A Alemanha não agredia a Rússia. Quando foi em 1º de setembro de 1939 que a Alemanha invadiu a Polônia, em 17 de setembro a Rússia invadiu a Polônia também, só que pelo lado leste. Este pacto de não agressão durou menos de 2 anos, pois no dia 23 de junho de 1941, numa operação conhecida como Operação Barbarossa, os alemães atacaram os soviéticos. Mas vamos voltar às execuções de 16 de outubro de 1946. No enforcamento, há uma separação da coluna cervical do restante do corpo, deixando a pessoa, o paciente, tetraplégico, ou seja, ele perde os movimentos da parte inferior do corpo. E isso faz com que ele fique parado e morra por sufocamento. No caso do enforcamento de Ribbentrop, havia vamos dizer assim, uma raiva muito grande pelo carrasco, e este fez com que a execução dele fosse uma execução muito mais penosa. É como se ele tivesse deixado pouca corda, e quando o cadafalso foi retirado, ou foi aberto, ele não teve o impulso suficiente para fazer a ruptura
entre o pescoço ou a coluna cervical e o restante do corpo. E ele ficou se debatendo, segundo alguns historiadores, por 15 a 20 minutos, suficiente para demonstrar a todos o ódio, a raiva daquele carrasco em fazer a execução daquele criminoso de guerra. Eu acredito que você já ouviu falar em coquetel Molotov. Durante a Segunda Grande Guerra, a Finlândia foi atacada pelos russos e conseguiu se defender usando esse tipo de arma. Só que não foi inventado na Finlândia. O coquetel Molotov é originário da Guerra Civil Espanhola e não tinha esse nome de batismo. Foi batizado na época pela Finlândia ou pelas pessoas da Finlândia porque ela servia para agredir inclusive os blindados, já que a Finlândia era um país com pouco recurso financeiro para se defender. E uma última curiosidade: as pessoas que executavam outras ou executavam sentenças de morte eram conhecidos por verdugo. E Belchior Nunes Carrasco, português, que viveu no século XV, que era conhecido e famoso em Portugal por fazer as execuções de morte, ele terminou virando o seu sobrenome, virando um sinônimo de verdugo. Então hoje, se você disser que alguém é o verdugo ou alguém é o carrasco, está mais popular carrasco, não é? Essa pessoa está se referindo à mesma coisa. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.